começamos agora mais um Juventude Prateada aqui no nosso Multiprosa. E aí hoje nós vamos falar sobre um assunto, eu sempre falo isso, todas as vezes quando apresento eu falo que o assunto é gostoso demais, e eles são de fato muito gostosos. Mas hoje a gente vai falar de felicidade, então não tem como não gostar, né? Espero que todo mundo goste de ser feliz e que a gente busque entender um pouquinho o que é isso, já que vivemos numa ditadura da felicidade. Não sei se estou falando certo, vou conversar com ela daqui a pouco e ela vai me dizer isso. Mas a ditadura da felicidade é a cobrança que a gente tem de vários lugares de que temos que ser felizes sempre, a todo momento. E eu acho que isso não deve ser válido, né? Porque ninguém consegue isso de fato. Mas para conversar sobre felicidade, a gente está com uma professora que é uma querida amiga, Silvana Chiaretto. Silvana, muito obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente na CDL, conversando sobre um tema que a gente está ensaiando há muito tempo para poder falar, não é isso? Com certeza. Primeiramente, obrigada pela oportunidade. É um prazer estar com você, um querido também. E eu acho que esse tempo foi bom, porque eu tive mais oportunidades de poder pesquisar, escutar de fato as pessoas, não somente ouvir, porque ouvir é mecânico, estou falando de interpretar, de estar ali para aquela pessoa. Então eu acho que vai ser um pouco mais rica. Amanhã será mais rico que hoje. Com certeza. Porque cada vez que a gente vai se encontrando com pessoas, a gente vai lendo alguma coisa, a gente vai se desenvolvendo. Isso aí faz parte da nossa vida e temos que estar abertos a isso também. A gente não fala de perfeição aqui, tá, gente? Nós vamos falar de possibilidades. Então, antes de falar sobre a felicidade, sob o ponto de vista da filosofia e da ciência, a gente não vai falar sob o ponto de vista da autoajuda, sem desmerecer, mas a gente vai ficar com a filosofia e a ciência. Eu queria que a Silvana se apresentasse, falasse de onde vem. Não tinha aquela apresentação lá da Globo, né? Isso. Do programa... não é Profissão Repórter, Globo Repórter? Né? De onde vem, o que faz, de que se alimenta hoje. Pois é, Silvana, quem é você? Bem, eu sou A Silvana é uma pessoa muito curiosa, nascida em Belo Horizonte, que teve uma carreira longa na publicidade, formei em comunicação social, escolhi a publicidade por paixão mesmo, fui muito feliz durante 20 anos, tenho amigos na publicidade e sempre foi uma coisa maravilhosa que me deu felicidade. Em 2004, eu dei a minha primeira aula, se eu não me engano. Eu já era uma professora, eu já tinha traços da docência. Até para trabalhar com a publicidade, eu era uma publicitária diferente, muito didática. Gostava muito da parte quantitativa, passava para a parte qualitativa com muita facilidade. E isso, logicamente, me deu momentos de felicidade também. Até que eu trabalhava na publicidade, passei por todos os veículos de mídia, praticamente em Belo Horizonte. Eu estava lecionando também, só que a docência começou a falar mais alto. O que é que eu falei? Dei uma parada em 2010, fiz um mestrado e parti por uma transição de carreira, somente docência. A partir daí, eu me senti muito mais à vontade. Eu sempre vou amar a publicidade, mas hoje, sempre que eu vou me apresentar, eu falo a professora Silvana Chiaretto, porque eu adoro a docência, eu amo a educação, e eu acho que a educação é a única esperança que nós temos para um mundo digno, sustentável, um mundo inclusivo, um mundo mais feliz, vamos dizer assim, mas a gente vai discutir sobre isso. Um mundo em que a gente tem a possibilidade de trabalhar, né? Porque na educação você tem vários lados. Lógico. Tem o professor, tem os alunos e as suas diversas possibilidades. Tem as gerações. Tem as gerações, que a gente vai aprendendo com elas. Por muito tempo é interessante, as pessoas me chamavam de professor e eu negava isso, já sendo professor, porque eu achava que eu não tinha esse know-how de aceitar esse título, sabe? Hoje eu adoro ser chamado de professor. Eu me reconheço como professor com um pouco mais de maturidade que eu tinha, né? De quando eu comecei. Agora, no mês de agosto, em 2024,
eu completei 25 anos de docência. E eu tenho um orgulho tão grande disso, porque isso é muito gostoso, né? E a gente vai deixando o nosso legado. Com Porque certeza. quando você encontra pessoas que passaram pela sua sala de aula e elas vêm te falar com carinho nos olhos, poxa, você fala, consegui, né? Ou às vezes não com tanto carinho, mas você fala, marquei aquela pessoa, eu estive presente na vida daquela pessoa. Mas a gente vai falar de felicidade. Sim. Um assunto que às vezes é muito banalizado, né? Porque eu sou feliz ao comer um chocolate. Isso. Então tem aquela felicidade, aquele prazer momentâneo que a gente associa com felicidades. E o que é que a filosofia e a ciência nos falam dessa tal felicidade? Bem, tio Flávio, a felicidade ela não tem nada de novidade. Porque 400 anos antes de Cristo, quando lá nas ágoras, quando Sócrates estava lá no desenvolvimento das polis, das cidades, já se falava de felicidade. O que todos nós queremos é o quê? Queremos ser felizes. Mas ninguém quer saber o que é realmente felicidade, né? Então, a partir do momento que você quer alguma coisa, mas você não sabe o que ela é, você não vai encontrá-la de fato, né? Mas o que acontece? Ou senão fica numa busca perdida, né? Você não sabe para onde caminhar, para onde buscar de fato. E aí você vai pegando pequenas coisas para achar que aquilo vai te fazer feliz. E são coisas vazias, muitas vezes, né? Perigosas, entendeu? Porque é quando você começa, sem a criticidade, você começa a acreditar em tudo que te falam a respeito disso. Na pandemia, isso ocorreu muito. Eu fiquei muito preocupada na pandemia com as pessoas que se colocavam no lugar de fala, falando a respeito de felicidade, sem um estudo aprofundado da filosofia, da ciência, de conhecer o trabalho de uma Carla Furtado, que partiu ano passado, que criou a Feliciência, o Instituto Feliciência, sem mergulhar naquela parte provocativa do professor Clóvis Barros, sem trabalhar, sem estudar um pouco o Cortella, que eu acho que é muito importante. O Pondé também é muito importante, Karnal também é importante. Eu acho que o trabalho da Helena Capella também é muito importante. E o que a gente precisa... São recortes. Todo esse trabalho que está sendo divulgado, falado, comentado, discutido, bate-papo de boteco, que seja, porque eu acho que tudo que é ciência ela tem que cair na rua. Para quê? Para ganhar força. Eu acho que isso são recortes de pensamentos daqueles filósofos de anos e anos e anos atrás. Logicamente, os filósofos da pós-modernidade, eles deram mais o quê? Nós começamos a ver menos... Não vamos romantizar a procura da felicidade, porque aí a gente pode cair numa armadilha, que é uma parte de uma pessoa, de uma palestrante famosa que eu citei agora, que fala que as pessoas não deveriam ir atrás da felicidade porque existe a positividade. Mas isso é um caminho perigoso, porque a positividade, para virar positividade tóxica, é um pulo, não é mesmo? Entendi. Eu acho que o ser humano ele não deve ficar ligado num programa antes de dormir que só vai falar de tragédia. Óbvio, você tem que ter uma higiene do sono, isso todos nós sabemos, isso é saúde. Mas também nós não podemos fechar os olhos, tapar os ouvidos e falar: a violência não existe, o mundo é perfeito. Eu falo sempre para os meus alunos, vamos trabalhar a positividade pé no chão, né? E não aquela positividade poliana, que eu tenho certeza que a grande maioria dos alunos da geração Z não sabe. Poliana era uma personagem que há de um livro maravilhoso, muito comentado na década de 1960, nesse meio, 1970, e que o mundo era perfeito. E o mundo não é perfeito. Não é perfeito. Né? Agora, realmente, quando a gente fala dessas questões da busca da felicidade, muitos autores, Viktor Frankl tem um livro que depois ele escreveu, inclusive, dentro dos campos de concentração, nazistas. Ele era um psiquiatra, criou uma escola chamada logoterapia, da psicoterapia,
E ele falava justamente da não busca da felicidade, né? Porque a felicidade, ela não é uma busca, ela é um encontro. É um encontro. E esse encontro não é essa busca contínua que a gente tem, mas é de se conhecer de fato. Eu tô até colocando um pouquinho a mais no que ele fala, mas casando também com outros autores que nos dizem muito pé no chão de que felicidade ela não é algo estável, né? A nossa vida, nós vamos buscando, nós vamos tendo momentos de felicidade, mas a gente tem as infelicidades, a gente tem as dores, a gente tem as perdas, né? Então a gente acha que a minha busca é de uma felicidade contínua. Era Rumi que eu queria falar. Rumi, que é um poeta do século XIII, ele falava que a gente não tem que sair em busca da felicidade. A felicidade mora em nós, a gente tem que achar as barreiras que nós construímos para poder derrubá-las e deixar a felicidade fluir. Então você tem a filosofia que já fala para a gente da felicidade. Há uma diferença daquela felicidade furtiva do hedonismo para a felicidade da eudaimonia, que está ligada ao espírito, né? Esse hedonismo, o que é isso? A gente até hoje, quem estuda a felicidade, a gente hoje quer deixar bem claro que felicidade é alguma coisa, prazer é outra, né? O prazer, agora, eles têm uma conexão, porque a felicidade, assim como o prazer, os dois são efêmeros, né? Os dois são passageiros. Então, hoje, inclusive pelo estudo da logoterapia, que é onde dá uma chamada para a gente, para a razão, para parte da nossa racionalidade. Nós passamos muito tempo falando da felicidade, usando o lado direito do cérebro, da criatividade, da emocionalidade, dos nossos sentimentos. Mas a felicidade, para que a gente discuta, você precisa do lado esquerdo do cérebro, que vai te falar da lógica, que vai te falar sobre a coisa esquemática. A gente precisa disso. Até porque, para ter lastro no que a gente fala nas palestras, nos encontros, dentro de sala de aula, o papel de uma professora é um papel de muita responsabilidade, porque a partir do momento, você sabe mais do que eu, né, que você está diante aos alunos, o que você fala, dependendo da sua força, do seu poder de criatividade, de confiabilidade, respeito, aquilo é uma verdade, né, indiscutível. Impacta e muda a vida ou o ponto de vista da pessoa, né? Exatamente. E nós vivemos num momento que as coisas não são bem assim, né? Bem, eu acho importante colocar o seguinte, Flávio. Nós temos quatro pilares na nossa vida. Nós temos o primeiro pilar, que é o pilar da família, é o pilar dos relacionamentos. A gente tem que ser feliz com a família que a gente tem. A família é um coletivo de pessoas o quê? Complexas, incompletas, nós somos complexos, vamos ser sempre. Então, nós não podemos querer uma família perfeita, porque ela não existe. Aí você vira e fala assim, eu sou infeliz, só um instante. Vou até aproveitar esse momento aí. Tem uma pesquisa de Harvard, que você já conhece, que é uma pesquisa antiga, desde 1932, que vai falando justamente sobre dar foco aos nossos relacionamentos, né? Essa pesquisa vai mostrando pessoas que aos 18 anos foram pesquisadas e aos 90 anos foram ouvidas novamente, e aquelas que aos 50 descobriram que os relacionamentos, se fossem investidos, daria mais qualidade de vida ao envelhecer, teriam investido mais nesses relacionamentos. Então, você está falando aí de um relacionamento que não é perfeito, porque a gente falou, não vai ser perfeito, né? Não busque uma vida perfeita, porque ela não vai ter, e aí vai te provocar uma infelicidade pela frustração. Mas como que é importante a gente olhar para as questões familiares e tentar resolvê-las pra gente, né? Aceitar. E as questõezinhas que estão abertas, a gente tentar fechar. Com certeza, né? Aí o que eu falo? Esse primeiro pilar, que é o pilar do relacionamento e da família, tem a contra-inteligência. O que é a contra-inteligência? É quando você quer uma família perfeita. Aí você vira e fala com uma pessoa, poxa, eu sou infeliz. Por quê? Porque minha família, ela é 80% legal e 20% ela não é legal. O que acontece? Você se apega aos 20% de um relacionamento, vamos supor, né? E você se separa pelos 20%. Isso é contra-inteligente. Você tem 80% dele bom.
né? Eu brinco que em sala de aula, quando você tem 40 pessoas acordadas e dessas 40, uma dorme, o professor às vezes fica irritado com um que dormiu sem considerar que 39 estão acordados. Exatamente. Né? Se os 39 e os 40 dormirem, aí há um problema. Eu acho que você tem que dormir junto, né? Porque, ou se não acordar. Exatamente, né? Despertar. Porque algum problema tem. Mas a gente às vezes se apega de fato ao que é mínimo. E o mínimo toma uma proporção muito grande na nossa vida, né? Nós somos sabotadores, Sim. Né, tio Flávio? Mas isso vem por lá natureza, de trás, com certeza. Né? Eu vou falar dos pilares para falar sobre a reflexão. Bem, no segundo pilar eu coloco a saúde mental e física. A saúde mental, que era antes da pandemia, você não falava com todo mundo que você ia procurar um psiquiatra, que você precisava de procurar um psicanalista ou um psicólogo, ou dividir um problema, que quanto mais você divide, menor ele fica. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela taxa, é um estigma, né? Se você falar que passou por um psiquiatra. Uhum. Tem o lado bom da pandemia. A partir da pandemia, isso explodiu. Todo mundo fala hoje claramente, sem nenhum tipo de limite, que procurou um profissional. Gente, isso deveria ter... Quantas pessoas sofreram, não é mesmo? Uhum. Se você procura um dentista para olhar seus dentes, uma dermatologista, uma pessoa para olhar o seu intestino, por que você não vai procurar um profissional para olhar o quê? Para te ajudar a procurar um caminho onde você vai sofrer menos. Porque, na verdade, o mundo é muito mais caos. É igual o Cortella fala, o mundo, ele não precisa ser aquela casa tão arrumadinha que parece que ninguém vive nela, mas também não pode ser o caos, é o caminho do meio. 4.000 anos antes, quem falava? Buda. Exatamente. Nesse pilar que tem a saúde mental, entra também a saúde física. Né? Eu acho, hoje, os cientistas, isso já está comprovado, o quanto que uma caminhada melhora seu estado de espírito. O que você fez hoje de manhã? Pilates, né? Que eu amo Pilates. E o melhor disso tudo, eu precisei de ser diagnosticada com uma doença autoimune, incurável, uma doença que não é uma doença simples, que é a espondilite anquilosante, para conhecer a necessidade de tanta coisa boa na minha vida. A partir de 2018, com o diagnóstico em mãos, começando em 2019 um tratamento imunobiológico, né, que todo mundo sabe que é uma coisa difícil, eu tive a oportunidade de tirar coisas maravilhosas dessa patologia. Eu comecei a mexer meu corpo, eu eliminei peso, eu trabalhei a minha alimentação, eu comecei a entender as outras pessoas. Eu sou útil no dia da medicação especial, que é o imunobiológico, para as pessoas que estão indo pela primeira vez. E eu me sinto feliz fazendo o tratamento e uma gratidão imensa de poder estar fazendo o tratamento. O meu tratamento imunobiológico eu faço pelo um plano de saúde particular, mas ele também tem no SUS. Pode demorar um pouco, mas também tem. Ótimo. Pois bem, nós temos um terceiro pilar muito importante, que é o pilar da espiritualidade. Não é religião, espiritualidade. Está ligado ao que você entende, é um professor, voluntariado, empatia. O que é mais que empatia? Compaixão, não é mesmo? Síndrome do impostor. Está tudo ali ligado à espiritualidade. Gratidão. Muito mais amplo, né, do que a gente imagina. Muito mais. A gente coloca na casinha da crença, né? Exatamente. E eu fujo da religião, porque eu acho que religião é uma coisa singular, é uma particularidade. E nós temos um outro pilar, não estou falando em ordem de importância, todos são importantes. O quarto pilar, o último que eu vou falar, eu coloquei na palestra, ou na sala de aula, eu chamava de empregabilidade. Depois, estudando, aprofundando, eu vi que o nome trabalhabilidade era mais correto. Porque tem pessoas hoje que tem uma mãe que precisa, você vai largar o seu trabalho remunerado e vai cuidar da sua mãe. Sim. Às vezes os irmãos fazem, cada um dá um tanto, e você vai viver assim. Eu quis falar que o trabalho o trabalho, ele pode ser aquele que não é remunerado. Uma pessoa que tem a inteligência de falar. Você hoje está numa profissão, você fala com seu marido, com seu companheiro, a sua companheira. Você está numa profissão que está mais
com mais possibilidades. A gente está com um filho pequeno. Eu fico em casa, cuido da casa, administro, né? Eu não vou ter um salário, não é mesmo? Mas eu tenho um trabalho. Né? Caiu até no Enem essa questão, né? Do trabalho da mãe que não é reconhecido como trabalho. E eu tenho uma amiga que é juíza e o marido dela trabalha em casa. Ela fica no fórum e ele trabalhando em casa, cuidando dos 2 filhos. Olha aí. Que é uma questão cultural, que a gente falou da questão da psiquiatria, da psicologia, que era associada a médicos de loucos, né? Que é de mudança de cultura mesmo, né? Por que não? Por que não o pai cuidar do filho? Por que não? Né? Ou por que não ambos cuidarem? Né? Então é interessante essa questão da trabalhabilidade. Mas o que eu vejo também? Quando o gênero masculino ele faz a opção, junto com seu companheiro ou com a sua companheira, de ficar dentro e ficar em casa para cuidar dos filhos, o que ocorre? Ele é julgado. Às vezes, não realmente, mas a própria sociedade mineira o julga. Então, é um trabalho futuro que eu quero desvendar a respeito disso. Porque nós temos que mudar, nós temos que caminhar. E que eu saiba, a evolução é igual a economia. O caminhar é para frente, não existe caminhar para trás, né? Então, me fala o seguinte, já que a gente já está aí aproximando do nosso fim, me dá uma receita de felicidade. Bem, não tem. O que eu poderia falar é o seguinte: as pessoas procuram sempre os pilares alinhados. Eu vou ser feliz quando eu estiver feliz em todos os 4 pilares. Excelente isso. E nossa vida não são pilares alinhados. Nossa vida é muito mais uma montanha-russa do que pilares alinhados. E quando você fala assim, acorda e fala, gente, eu tô tão bem e nisso vem uma pessoa da sua família que não está bem, vem alguma coisa que está acontecendo no mundo. Então a felicidade, nessa palavra que eu acho muito discutível na humanidade, que chama plena, ela não existe, entendeu? Como dizem, são estações, né? São estações que a gente vai tendo durante a vida. E por que é contra-inteligente esse pensamento? Nós não somos acostumados a fazer reflexões. Quando a gente vai dormir, você faz até uma oração, você reza, mas as poucas pessoas fazem uma reflexão. O autoconhecimento, ele mora na reflexão. O que é reflexão? Você vai pensar sobre o seu espírito. O que você fez durante o dia? É aí que você vai se reorganizar. Você vai descobrir momentos felizes que você teve que você não valorizou, né? E você vai ser uma pessoa que, para mim, é mais importante que a felicidade, que talvez a gente possa falar numa outra oportunidade. Você vai ter paz de espírito. Eu posso ter tido uma perda que doeu muito, como eu tive no final do ano passado, meu irmão partiu. Mas eu tinha paz de espírito. Eu não tinha felicidade, mas partiu tinha de maneira abrupta ainda, né? Que ainda complica a questão. E que você fala dessa paz é justamente o seguinte, quando não é uma morte anunciada, né? É uma morte abrupta. Mas essa paz de espírito, ela é realmente fundamental. Isso é que a gente tem que entender, né? Exatamente. E que às vezes nem é buscar também. É compreender onde que ela está dentro de nós, exatamente, né? Para que a gente possa desenvolvê-la. Um trabalho de autoconhecimento. Sim. Que exige maturidade. Eu não vou falar agora sobre o CNC. Vamos, professora Silvana vai fazer 60 anos em novembro do ano que vem. Ela tem mais possibilidade de ter maturidade do que uma geração Z? Tem, mas nós temos hoje, é só ter um outro olhar. Nós temos hoje jovens que têm uma maturidade. Sim. Entendeu? Sim. E a maturidade é que vai te levar ao autoconhecimento. E no autoconhecimento é que você vai notar quantas vezes você foi feliz naquele dia, mas você não completou isso, né? Ou senão você não estava ali também. A gente tem muitas felicidades que a gente não tá nelas, né? Exatamente. E aí a gente tá na reclamação, por que não me acontece isso? Eu vi uma vez uma pessoa falando isso, que tava alguém no celular acessando as notícias, falando, nossa, não tem nada de bom. E atrás na janela, o entardecer, né? Então é esse despertar mágico, que é maravilhoso, né? Você tem a possibilidade, você mora numa casa, de ver a roseira florir, né? E por aí vai. Exatamente. Agora, finalizando, eu fico vendo dos pensadores hoje em relação à felicidade, todos têm alguma verdade. Vamos supor, a felicidade é um exercício,
o Cortella e o Pondé falam, o Karnal, ele é um exercício. É um exercício diário. A felicidade, ela não vem para ficar na sua vida o resto da vida. Primeiro, porque ela é mutante, mutável e ela é temporal. O que é felicidade para mim hoje não é amanhã. Sim. O que é felicidade para Silvana não é para o tio Flávio. Né? Ela é mutante, mutável. Agora, o que a gente tem que ver? Dalai Lama, ele escreve... Essa parte do Dalai Lama é uma parte que eu tenho muita... Eu acredito muito nisso. Porque quando eu crio a disciplina na FUMEC chamada Gestão da Felicidade e que meus alunos adoraram, aprovaram, ovacionaram, aplaudiram, porque poderiam dividir com as outras pessoas as suas dores, o que eu vi? A felicidade, ela pode ser gerida. Você não tem que ficar esperando ela acontecer, você pode ir atrás da felicidade. Terceira, a felicidade, ela é uma ilusão também. A felicidade, ela é uma gota de orvalho numa pétala de flor. Já disse Tom Jobim e Bonfá, né? Mas eu acho que o mais importante é a frase que eu deixo no final dessa conversa. A felicidade não é o pote de ouro ao fim do arco-íris. A felicidade é muito mais você percorrer o caminho colorido. Isso é fantástico. Entendeu? E você foi falando aí, eu lembrei de uma coisa assim, quando a gente falou de buscar, você foi falando aí e me veio à mente que a felicidade não é o buscar, mas é o construir. Talvez seja a melhor definição para isso, né? E aí, às vezes, a gente constrói com o outro, mas é sempre pensando ali em quem sou eu. Exatamente. E você falou sobre a autorreflexão, que é extremamente importante. Nós temos 30 segundos para poder encerrar falando um livro e um filme. Qual que nesse tempo tão exíguo você indicaria? Bem, um livro imperdível é do professor Clóvis Barros Filho, que se chama A Felicidade é Inútil. Ele é um provocador por natureza e vai tirar você do piloto automático. É um livro que você vai e vem várias vezes. É um livro que eu acho que todos nós deveríamos ler. E o filme? O filme, 2. Pode. Eu gostaria de falar de um filme muito, muito light, que se chama Loja de Unicórnios. Onde você vai... Eu vou dar um spoilerzinho, logicamente. Você vai descobrir que muitas vezes a felicidade está ao seu lado todos os dias, batendo na sua porta e falando: tio Flávio, olha pra mim. E você não tá nem aí. Até que um dia acontece algo e você fala: perdi a minha vida, ela estava sempre ali e eu não a percebi, né? E eu vou dar um filme punk, um filme pesado, onde muitas pessoas falam para mim, alunos, professores, a felicidade está ligada à liberdade. Até quando? Eu quero uma reflexão sobre isso. O filme Na Natureza Selvagem. É um filme de mais de 2 horas, é um filme para você não assistir uma vez só. Esse filme, ele vai comprovar o tanto que o ser humano não está preparado para a liberdade total. Nós precisamos de limite. Precisamos. Ô, gente, e nós temos um limite. Por isso a gente fica por aqui aguardando você no próximo episódio. Um abraço, obrigado, Silvana, por participar com a gente. Eu que agradeço. E até outros episódios. Com certeza. Até mais. Até mais.